Na abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, uma polêmica trouxe à tona uma das maiores obras do pintor Leonardo da Vinci, o mesmo de Mona Lisa. A Última Ceia é um dos quadros mais reproduzidos tanto na cultura cristã quanto na cultura pop. Só que, segundo muitos estudiosos, toda essa obra esconde símbolos ocultos nela. Nesse vídeo vamos falar sobre Leonardo da Vinci resumidamente. Como e por que ele pintou aquela obra, o que os estudiosos falam sobre a obra, o que eles descobriram e, principalmente, será que ela realmente esconde segredos? Será que Dan Brown tem alguma razão na teoria lançada no seu famoso livro Código da Vinci? Bem, fique aí e vamos descobrir juntos. Leonardo de Ser Piero da Vinci nasceu em Anciano, um vilarejo localizado na Toscana no dia 15 de abril de 1452. Na época do nascimento de Da Vinci, a Toscana era uma região que fazia parte da República de Florença. Leonardo da Vinci nasceu próximo de Florença, cidade que era um dos grandes centros culturais da Península Itálica no século XV. Da Vinci era filho ilegítimo de Piero Fruosino de Antônio da Vinci. O pai dele era um notário de Florença e o nascimento de Da Vinci aconteceu por conta de um envolvimento de seu pai com uma camponesa de apenas 15 anos chamada de Caterina de Meolipi. Acredita-se que Leonardo da Vinci tenha tido cerca de 15 irmãos da parte do seu pai. Além de pintor, ele foi um inventor muito criativo. Existem até hoje esboços de projetos dele como um meio de transporte que levasse as pessoas pelo ar. Esse você conhece como paraquedas atualmente. E segundo alguns estudiosos, ele fez projeto de autômatos, traduzindo para o bom português, robôs. Ele tinha conhecimento em várias áreas, como se pode ver, e dizem que ele projetou o primeiro tanque de guerra, mas não era igual aos que vemos de hoje em dia. Mas a sua fama como artista foi o que fez com que ele fosse contratado para fazer pinturas por muitos nobres da sua época. Nesses contratos é que ele pintou a obra Mona Lisa, ou La Gioconda, em italiano, que quer dizer a sorridente. Mas o artista, ou multiartista, fez muitas outras obras, e é sobre uma delas que vamos falar agora. A Última Ceia é uma das obras mais emblemáticas do pintor renascentista Leonardo da Vinci. O trabalho foi encomendado pelo Duque de Milão, Ludovico Sforza, para adornar a parede da igreja de Santa Maria delle Grazie. Da Vinci passou 3 anos de sua vida dedicada a ela, que é considerada uma das obras mais importantes da humanidade. Ele utilizou as técnicas associadas ao afresco e têmpera. Na técnica tradicional, a tinta é colocada sobre uma parede umedecida. Diferentemente disso, Leonardo da Vinci decidiu inovar e aplicou uma tinta numa superfície seca. Porém, com o passar do tempo, o painel sofreu grandes deteriorações, sobretudo por ataques ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Diante disso, ela foi restaurada diversas vezes. Além de ser uma obra de arte, ela tem todo um significado religioso. A Última Ceia, também conhecida como Santa Ceia, representa o momento bíblico em que Cristo compartilha sua última refeição com seus discípulos. O instante mostrado na pintura é aquele em que Jesus acaba de afirmar que um de vós me há de trair. E os discípulos então perguntando: sou eu, Senhor? Essa teoria fundamenta-se na agitação que parece ter tomado os apóstolos, que por gestos dramáticos e expressões demonstram apreensão e inquietação. Em contraste com os discípulos, Cristo apresenta uma atitude passiva, afirmando com sua postura: tomai e comei, isto é o meu corpo. Percebemos isso pois uma das mãos aponta para o pão e a outra faz referência ao cálice de vinho. Na verdade, o cálice, ou Santo Graal, está ausente na cena, o que é visto por alguns estudiosos como uma provocação à Igreja e ao Papa, na época Alexandre VI, que não era bem quisto por Da Vinci. Além de ser um grande artista, ele era meio rebelde também. Essa pintura é uma composição equilibrada, onde o gesto tem uma relevância grande, pois é através dele que as emoções são transmitidas. Como todas as pinturas da Renascença, essa pintura está idealizada e, como muitos estudiosos apontam, está carregada de curiosidades.
Uma obra assim, tão icônica, ainda mais de um artista que deixou um legado carregado de novidades para aquela época e que são admiradas até hoje por quem entende de arte, tinha que ser estudada. E ela foi, e muito. As constantes restaurações que a obra sofreu ao longo dos séculos levaram também a algumas descobertas sobre a pintura. Uma delas é o detalhe mostrando em que a comida disposta na mesa estão representadas em guias e não apenas vinho e pão como era comum, algo que se deve à popularidade desse prato na época. Existem também alguns registros que apontam alguns modelos usados para a representação das figuras. Supõe-se que um sujeito chamado Alessandro Carissimo de Parma serviu de modelo para as mãos de Cristo. Há ainda indicações que um homem de nome Giovanni Conti tenha sido o modelo para o rosto de Cristo, e sendo que o único Giovanni Conti que há registro foi um militar. É curioso pensar que a figura calma e passiva de Jesus tinha sido pintada à imagem de um militar. Apesar de várias especulações e teorias da conspiração, não se sabe ao certo quais as mensagens subliminares na composição. Porém, existem detalhes curiosos e interessantes, como o fato das tapeçarias que adornam as paredes da arquitetura falsa da pintura serem idênticas às do castelo em Milão. Também é interessante ter em consideração que os apóstolos são inspirados em muitos dos amigos e contemporâneos de Leonardo, que também frequentavam a corte de Milão. Mas se estamos falando sobre mensagens subliminares, temos que falar sobre a teoria da conspiração e principalmente sobre um livro que causou comoção no seu lançamento. No ano de 2023, fez 20 anos que o polêmico livro O Código da Vinci foi lançado. O livro virou filme em 2006, foi muito bem nas bilheterias, mas não conseguiu o mesmo status de polêmica do livro. Não vamos dar spoilers tanto do filme quanto do livro. Vamos nos concentrar nas teorias que a obra fala sobre a pintura, A Última Ceia. Misturando ficção com a realidade, o Código da Vinci chegou a sofrer boicote por parte da Igreja Católica. No livro, o autor levanta suposições sobre o papel real de Maria Madalena e a verdade sobre o Santo Graal, o cálice usado por Jesus durante a Última Ceia. Na Bíblia, Maria Madalena é tida como uma das seguidoras mais fiéis de Cristo, estando com ele logo após sua ressurreição. No livro, Robert Landon revela que Maria Madalena estava ao lado de Jesus na Última Ceia, acontecimento que é representado no quadro de Leonardo da Vinci, peça-chave para as revelações na criação de Brown, mas que no decorrer dos séculos, cristãos alteraram o evangelho para esconder um grande segredo. Uma das teorias mais famosas sobre uma das figuras da pintura é de que a pessoa sentada à direita de Cristo seria Maria Madalena. As cores das roupas de Maria e Jesus são opostas. Maria, São João Evangelista, usa um vestido azul e uma manta vermelha. Jesus usa uma veste vermelha e uma manta azul, o que, segundo alguns, pode ser semelhanças com a representação oriental de Yin e Yang, o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Ao lado de Maria Madalena, Pedro estaria curvado de uma maneira ameaçadora, e a mão em direção ao pescoço dela seria um gesto negativo ou de ameaça. Outra teoria seria que Pedro, através de um gesto de amizade, pedira a São João Evangelista para que perguntasse a Cristo quem o trairia. Mas mesmo das teorias de Dan Brown, considera-se que seria São João Evangelista, o discípulo mais jovem e que Jesus amava. O homem estava sempre ao seu lado, e aqui está representado de forma andrógena, uma característica da pintura de Leonardo. Todo mundo já deve ter visto alguma das representações dessa obra de arte com alguns outros personagens. Quando a gente fala de arte, ainda mais uma obra tão popular assim, sabemos que a cultura pop vai dar um jeito de criar uma versão com os seus personagens preferidos. O que é importante de lembrar é que em nenhum momento a ideia da paródia da Última Ceia é ofensiva. Muitas delas servem como homenagem à obra de Leonardo da Vinci. A fé, que move montanhas, é a mesma que movimenta a inteligência na nossa mente. Leonardo, através da sua arte, procurou reunir o lado humano com o lado sacro, porque ele, em toda a sua genialidade, sabe que um depende do outro. Desde que o homem pisou na Terra pela primeira vez, os símbolos fazem parte da nossa história. Que saibamos que os símbolos são representações da nossa fé, e esta sim tem que ser inabalável. E o que vocês acharam desse vídeo? Tem muita coisa que nem a gente aqui sabia. Se você curtiu,
deixa uma mensagem para nós aqui nos comentários e aproveita que o vídeo está no final e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.